Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Osana Araújo Ramos, da Base Missionária Cristo para o Sertão, e estamos de volta em mais um momento especial no nosso devocional desta segunda-feira. Hoje é 23 de outubro de 2023. O nosso tema de hoje é empatia e compaixão em tempos de dificuldade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo em uma geração tão egoísta, tão egocêntrica, que parece até que empatia está fora de moda, né? Mas vamos ver o que a palavra do Senhor diz no versículo de hoje, que está em Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34, que diz: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrou o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. Você conhece essa parábola do bom samaritano? A gente sabe, quem conhece um pouco da palavra de Deus, que não havia muita simpatia entre os samaritanos, os judeus, havia uma rivalidade muito forte. E nessa parábola Jesus conta exatamente a situação de um samaritano, onde foi assaltado, levou uma paulada e ficou lá estirado. E ali muitos passaram e não deram atenção nenhuma, não ajudaram, não fizeram o que deveriam ter feito, negligenciaram completamente. Ou seja, compaixão, piedade e empatia, zero. Então, infelizmente, nós enfrentamos muito isso na nossa geração. Pessoas que ainda não entenderam o princípio do dar, do abençoar, do semear. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que tudo aquilo que o homem semear ou plantar, ele também vai colher. Então, a lei da semeadura não é uma frase motivacional, é um versículo, é um princípio da palavra de Deus. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus nos ensina com muita excelência, é ser piedoso. Jesus tinha uma empatia pelas pessoas fora do normal. Enquanto muitos eram desprezados, negligenciados, escanteados por aquela sociedade, era uma sociedade muito rude, muito machista, era uma sociedade muito religiosa. A religiosidade deixava aquele povo muito cego para a piedade, para a compaixão, para o amor. E nós temos muitos exemplos disso. O maior exemplo é o próprio Jesus, o que fizeram com Jesus. E hoje não tem sido diferente. Nós também enfrentamos situações parecidas de pessoas que negligenciam a dor do outro. Gente, não tem coisa. Eu acho que uma pessoa que negligencia as dores de um ser humano, essa pessoa, eu vejo dessa maneira, essa pessoa chegou no fundo do poço de personalidade, de caráter. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Eu sei que a gente não pode fazer muito, nem sempre, mas o mínimo que a gente pode fazer é tentar se colocar no lugar do outro e sentir aquela dor, sabe? É ver como Jesus via, Jesus olhava para as pessoas. Em vários textos nós vamos encontrar isso. Por isso que eu digo, Jesus é o nosso maior exemplo. Se a gente conseguir ser 1% do que foi Jesus, já avançamos muito. A Bíblia diz que em vários textos que Jesus olhava para determinada situação e Jesus olhou com compaixão. Quando Jesus entrou na cidade de Naim, a Bíblia diz que vinha uma mulher chorando para enterrar o seu filho, o único filho que ela tinha. E a palavra diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, sabe, Jesus olhou com uma compaixão tão grande. Jesus chegou perto dela e disse assim: não chore.
E ali Jesus devolveu a vida daquele moço para aquela mulher. Quando Jairo chega diante de Jesus, as pessoas tentando impedir que Jairo se aproximasse. Jairo tinha deixado uma filha em casa, quase morta, ou morta. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus olha com a compaixão, com a piedade. Não, eu vou na sua casa, eu vou, sabe? Quando trouxeram aquela mulher adúltera para os pés de Jesus, eu acho que isso aí, gente, eu acho isso o máximo. Sabe, aquela atitude de Jesus, era Deus, Jesus era Deus, Jesus é Deus. Então Jesus poderia ter ajudado aquele povo ali a tirar pedra, matar aquela mulher apedrejada, até porque a lei mandava fazer isso. Nossa, quando eu lembro esse texto, meu coração se enche de alegria. Que amor é esse? Eu pergunto, que amor é esse? E muitas vezes a gente não consegue ser 1% do que Jesus foi. A gente vê as pessoas, às vezes, numa situação difícil, e muitas vezes a gente chuta mais ainda, empurra mais ainda para o abismo, derruba mais ainda. Empatia zero, compaixão zero, piedade zero. E Jesus nos ensinou algo tão tremendo. Jesus pegou 10 mandamentos, 10 leis, e transforma em 2, quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eita, como é difícil. É difícil, eu sei que é difícil, eu sou gente, eu sou ser humano e sei o quanto é difícil. Tem pessoas que só a graça, né? Mas se a gente for olhar por esse olhar, a gente não vai conseguir ter compaixão de ninguém, não vai conseguir piedade de ninguém, não vai ter empatia com ninguém. Em tempos difíceis, como nós passamos aí na pandemia, o que mais a gente ouviu é cada um por si, cada um que se vire. Quantas famílias padeceram necessidade, quantas crianças foram dormir com fome. E eu não vi muita movimentação, sabe? Eu não vi muitas pessoas, ou até mesmo as igrejas, se juntarem para tentar levar a cesta básica para aquelas crianças. Meu Deus! Mas fazer o quê, né? É o mundo. Estamos vivendo nesse mundo. Mas vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para o que Cristo fez. Muitas vezes ele teve a oportunidade de mandar matar, mas ele não fez, porque a compaixão era mais forte, a piedade do coração de Jesus era mais forte. Temos muitos textos que mostram isso como exemplo para mim, para você, como princípio também para mim, para você. Mais empatia, em nome de Jesus, mais piedade, mais compaixão. Se coloque no lugar do outro. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente convive com pessoas que têm desentendimento. É difícil? É, mas se coloca no lugar de Cristo, que vai se tornar mais fácil. Pega a visão, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa palavra. Eu sei o quanto é difícil conviver nesta terra com pessoas, mas enquanto estivermos na terra, precisamos de pessoas, sejam elas boas ou ruins, vamos sempre precisar delas. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dá o entendimento, e eu te peço que nos ajude a ter essa empatia, a entender o outro, a se colocar na dor do outro, Pai. Nos ajude, nós só podemos fazer isso pela presença do Teu Espírito em nós, pelo Teu amor derramado em nossos corações. Visita agora mentes e corações de maneira especial. Abrace cada um, Espírito Santo. Eu te clamo nesta hora por cada família aqui representada. Faça o que eu não posso fazer. Assim nós oramos em fé. Eu coloco todos diante do Teu altar. E em nome de Jesus, já te agradeço, porque sei que mudanças interior chegarão na vida de cada um. Oramos no nome de Jesus. Amém? Não esqueça do seu like. A palavra foi um pouquinho pesada, né? É até difícil de dar glória a Deus, mas é libertadora. Vai nos levar para um nível mais alto. Amém? Fiquem com Jesus. Amanhã tem mais. Não esqueça da nossa campanha de batalha espiritual. Dê seu like, compartilhe, se inscreva, convide pessoas. Deus abençoe. Eu amo vocês.